Fala turma, e aí, beleza? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma forma de você conseguir extrair dados do Profit utilizando a inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, todo mundo já sabe que a gente vive uma revolução, né? Uma revolução aí em termos de IA. Só que o que a gente vê e as coisas que a gente aprende no dia a dia é só a pontinha do iceberg, galera. Muita gente não tem noção do potencial que são essas ferramentas de inteligência artificial. E aqui nesse vídeo eu vou estar utilizando um conceito de VBA e um conceito de macro que praticamente eu não entendo nada, eu não sei nada disso. Até fiz o vídeo da fórmula mágica, onde eu utilizei uma macro. Pelo que eu entendi, eu ainda não estudei, mas eu quero estudar ainda. A VBA ela é um código, é uma programação que você utiliza para poder rodar a macro. A macro seria uma automação. Me desculpe a minha ignorância, mas a forma que eu consegui entender esses conceitos, confesso para vocês que eu nem estudei ainda, mas a gente, utilizando o TIC e o TECO, né, você consegue se virar e com inteligência artificial, as coisas, elas assim, coisa que você nem estudou, se torna possível. Então dá só uma olhada nesse vídeo, olha só que espetáculo que é você utilizar essa ferramenta entendendo praticamente nada de macro, de Excel, de VBA ou de qualquer outro assunto. Uma coisa que eu percebi é que a gente tem que saber conduzir a ferramenta. Você não precisa saber aqueles conceitos necessariamente, mas se você conseguir conduzir a ferramenta e tiver noção do resultado que você quer, é óbvio, você é capaz de usar. Nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Já houve diversos vídeos que eu precisava estudar uma estratégia, definir um ponto de entrada, e eu quero saber exatamente quais são os valores que foram negociados. Aqui a gente pode fazer com opções, pode fazer com ativos, tanto faz. E o que eu fazia? Tem gente que chega e olha aqui, por exemplo, no módulo de opções, deixa eu aumentar ele um pouco aqui, que ele está pequeno. Aí chega e olha aqui, ó, o último negócio nessa call foi a 1,87. Aí vamos supor que eu esteja negociando essa put junto 1,54. Aí ele considera o valor de alvo ali, a diferença. Só que a gente não sabe quais os horários que foram negociados, acaba distorcendo isso aqui. Porque essa negociação dessa call pode ter sido às 3 horas da tarde e essa put aqui meio-dia. Ou seja, esse alvo aqui, eu vendendo essa e comprando essa, 1,87, 1,54, dá 33 centavos, ele não reflete a realidade. Se eu fosse comprar essa put no mesmo horário dessa call, poderia ter sido um valor diferente. Aí qual que é a dica que eu sempre falo? Abre o Times and Trades, joga os códigos e procura aqui os horários para ver. Agora tem uma forma da gente automatizar isso, né? E eu utilizei o VBA, o Excel, as macros e a inteligência eita lasqueira. E a inteligência artificial, no caso aqui o chat GPT, para poder fornecer isso aí para mim. O que eu fiz? Eu peguei, abri o chat GPT aqui, vou abrir para vocês, e eu coloquei aqui, ó, eu quero que você crie um código VBA para o Excel seguindo a estrutura abaixo. Busque na planilha Plan 1, essa planilha eu que dei o nome, eu coloquei aqui de Plan 1, as informações repetidas na coluna Data, então tá aqui a minha planilha. Essa forma que tá aqui, ó, é a forma exatamente quando eu copio no Profit e colo com o botão direito, né? Ó, copiei aqui, vou copiar para o Excel, vou lá na minha planilha e vou colar. Ele fica com essa cara. Eu escrevi da forma que cola para ter um padrão, né? Porque se a gente for alterar isso aqui, se eu for personalizar, por exemplo, essas colunas aqui, colocar um negrito, alguma outra coisa, excluir, quando eu colar vai mudar. Aí fica difícil, né? Então eu deixei exatamente da forma com que ele cola. Busque na planilha Plan 1 as informações repetidas da coluna Data dentro do grupo A. Então, eu tenho aqui, ó, grupo A, que seria o ativo 1. Eu quero que ele pegue as informações da coluna Data. E grupo B. Então ele vai pegar as informações repetidas da coluna Data no grupo A e no grupo B, certo? Na planilha Plan 2, que seria a outra aba que está aqui, ó, você vai retornar esses valores agrupando os dados iguais, de forma que fique uma coluna data e uma coluna valor.
Eu pedi para ele extrair de todas essas informações aqui somente a data e o valor. Para a célula grupo A e ao lado uma coluna data e uma coluna valor para a célula grupo B, sendo que possuem as informações da célula data em comum. Talvez aqui ficou o texto meio estranho, só que depois que você executa a primeira vez, você vai refinando. Ele me apresentou aqui o código VBA, eu fui, colei lá e executei. Vou mostrar para vocês aqui como que faz. Aí eu fui vendo as respostas. À medida que eu tive aquelas respostas, aí eu fui falando aqui, ó, a data do grupo A está na coluna A e o valor do grupo A está na coluna C. Já a data do grupo B está na coluna I e o valor na coluna K. Corrija, por favor, porque aqui ele me falou como que ele montou a fórmula e quais as referências de coluna. Aí eu fui fazendo todos os ajustes aqui, olhando, executando a macro lá e tal, foi tudo. Chegou um ponto aqui que na hora que ele terminou o código, na verdade aqui em cima eu não tinha rodado ainda, né? Eu fui vendo o que ele me falou aqui e fui pedindo para corrigir, ele foi rodando o código. Eu não sei o que tem dentro desse código, eu não faço a mínima ideia, eu nunca vi isso aqui, então eu não sabia se estava certo. Aí ele falou aqui, ele falou, ó, este código agora processa as datas, tarará. Aí eu fui pedir para o ChatGPT, eu falei, qual que é o passo a passo para eu inserir esse código? Foi a primeira vez que eu tinha inserido uma VBA. Aí ele foi e me falou aqui estão as etapas para inserir esse código no Excel. Eu segui exatamente isso aqui, galera, e deu certinho. Talvez tenha apresentado algum outro erro, deixa eu ver aqui. Aí eu acho que aqui eu já tinha rodado ele, né, que eu fiz isso ontem, estou gravando. Eu fiz isso ontem, dia 25/6, e estou gravando hoje, dia 26/6, tá? Eu quero que as informações fiquem lado a lado da forma que foi executada, mas somente as que possuem a mesma data e hora da coluna data. Fui fazendo esse ajuste, ele foi me entregando, eu fui, né? Até que ficasse de um jeito bom. Eu vou lá no meu Profit, vou copiar a informação, copiar para o Excel, vou vir aqui no Excel e vou colar. É importante que sempre que eu for colar, eu zere toda a informação existente anteriormente, porque senão pode dar diferença, tipo assim, essa informação que eu estou colando agora, ela tenha 20 linhas, e a informação que estava anteriormente tinha 50. Aí aqui vai ficar as 20 que eu colei nova, mais as 30 anteriores, e na hora dele juntar os dados, ele vai considerar todas, tá? É sempre importante que eu apague. Então eu peguei ali o ativo do grupo A, que foi Petri 3, e eu vou pegar aqui Petri 4 para o grupo B. Ó, Petri 4. E vou colar aqui. Ele colou, é muito dado, tá? Então vamos ver quantas linhas que deu aqui. Foram quase 86 mil linhas de dados, né? Mais do que 86 mil linhas. E aqui, ó, eu fiz uma coisa que eu até apaguei, deixa eu voltar. Tinha uma informação aqui anteriormente, eu vou dar um Ctrl Z na planilha e depois vocês já vão ver isso aqui corrigido, tá? Pronto, agora tá certo. Então os dados aqui do grupo A para Petri 3, no grupo B para Petri 4, e eu ainda coloquei essa condição que eu trabalhei ela dentro do ChatGPT. Eu falei que eu queria colocar aqui a situação de compra e venda. Eu posso mudar aqui, eu posso colocar venda no grupo A e compra no grupo B. Isso aqui vai servir principalmente para operações que eu estiver buscando alvos para rolagem, onde eu compro uma curta e vendo uma longa, ou mostrando travas, ou fazendo long e short, eu quero estudar os valores. Aqui as possibilidades elas são infinitas, tá? Eu vou deixar aqui como estava, compra e venda, só para vocês verem o resultado. Aí o que acontece? Eu pego aqui, ó, e aperto F8, conforme foi explicado lá no ChatGPT. E eu vou rodar a minha VBA, né? Ele vai, através do código, ele vai executar a configuração de macro. Vai depender do poder computacional de cada um aqui, como são 86 mil linhas de dados, demora um pouco. No meu computador demorou 45 segundos para ele me dar essa resposta. Se for poucos dados é instantâneo, mas essa quantidade grande ele acaba demorando. Aí eu vou cortar o vídeo, tá? E já vou voltar com a resposta para vocês. Pronto, ele já rodou o código, demorou aqui 1 minuto e meio, porque eu estou com bastante coisa aberta. Vamos ver na planilha 2. No grupo A, no ativo Petri 3, tá? Para compra eu considerei um sinal negativo e venda eu considerei um sinal positivo. Seria na mesma
convenção de sinais do Profit, né? Quando a gente tem um alvo aqui, ó, se ele tiver negativo é débito, se tiver positivo é compra. Percebam, ó, que é exatamente o mesmo horário, considerando até os segundos. Se eu quisesse ir nos milésimos, daria, mas aí não ia ter, eu acho que ia diminuir muito os dados, né? Então, para segundos, eu acho que está excelente, ó. 165428, 165428, 5 cato, 165301, 165301. A gente percebe que tem várias operações dentro do mesmo horário. Isso aí são os milésimos e aqui não está mostrando. Para mim só foi os segundos, ó. 165300, 165300. Vamos ver quantas linhas de dados que ele retornou. Ele retornou aqui 45 mil, 42 mil, vamos ver aqui. Ele retornou 44.180 linhas de dados, que foram onde houveram operações no mesmo instante. Entendeu? Tem gente que realiza uma estratégia de comprar, por exemplo, quando essa distância ela diminui e depois vende quando aumenta. Quem faz isso aí vai saber do que eu estou falando, né? Eu entro comprado aqui em Petri 3 e quando aqui a distância está curta, quando ela aumenta bastante, aí eu vendo um lado e compro o outro, seria uma possibilidade. Como eu falei, tem muitas, mas agora vamos pegar aqui para o mundo das opções, que é onde a gente usa mais aqui, pelo menos no canal, né? Vamos supor que eu queira fazer uma rolagem. Então eu vou comprar uma opção mais curta, vou comprar uma opção de julho, vou comprar aqui essa de julho e vou vender uma de agosto. Eu quero ver os valores dos alvos e a evolução disso aí ao longo do dia de pregão. Vou jogar os códigos aqui, Petri G381. Aqui embaixo eu vou jogar outra, Petri H30. Então tá aqui. Vou copiar para o Excel. Vou lá na minha planilha. Planilha 1. Tenho que apagar as informações, porque Petrobras tem muitos dados e com certeza ia ter dado de Petrobras misturado com as opções no final, né? Tenho sempre que fazer isso. Vou copiar o outro aqui. Vou lá na minha planilha, vou apagar novamente. Então, os 86 mil dados, vou dar um delete aqui. Inclusive não foi. Agora sim. Vou colar o outro. Olha a diferença, eu tinha 86 mil dados, né? Com as opções, quantos dados eu tenho aqui, ó? 600. Olha só, não chega a 1000. Então, por isso que tem que apagar isso aí sempre, tá? E agora eu vou rodar o código aqui, eu não vou nem acelerar para vocês observarem a diferença, né? O outro lado é 1 minuto e meio mais ou menos. Aqui eu aperto Alt F8 e vou executar. Eu deixei comprando o grupo A, que é a opção curta, e deixei vendendo o grupo B, que é a opção longo. Executei e já rodou. Aí vamos lá aqui. Ó, só teve coincidindo as operações nesses horários aqui, ó. Somente esses poucos horários. Mas aqui já dá para a gente extrair algumas informações, né? Estou comprando a curta, estou vendendo a longa, beleza. Eu quero saber qual que foi o mínimo e o máximo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, mínimo, vou colocar a fórmula mínimo dessa operação e o máximo. Vamos ver aqui. E o meu máximo que eu consegui de spread. Como eu estou fazendo uma rolagem, o meu interesse maior é em conseguir a maior diferença possível, né? Que eu vou estar ganhando mais, eu vou estar embolsando mais, eu tenho que comprar a curta e vender a longa. Aqui a gente percebe que eu tive um mínimo de 58 centavos e aqui eu tive um máximo de 68 centavos. É uma diferença considerável. Vamos arrumar isso aqui para ficar melhor, para a gente poder visualizar. E de que forma que eu posso utilizar esses dados aqui? Eu posso ir fazendo um estudo diariamente, fazendo observações para ver como que varia isso aqui, para eu traçar melhor a estratégia de rolagem. Por exemplo, nessa situação aqui de mínimo e máximo, eu tive uma evolução aqui de 17% em relação ao menor. Quando eu for traçar uma estratégia, eu cheguei num determinado ponto do dia, eu tive lá que um alvo estava dando 10 centavos. Eu posso jogar 17% a mais e ver se executa.
Aqui eu estou trabalhando com mínimo e máximo, mas é uma referência que eu tenho. Isso aí eu posso fazendo análises dia após dia. Por exemplo, faltando 21 dias para o exercício, eu consegui uma variação de spread ali entre a compra da curta e a venda da longa de 17%. Faltando 10 dias eu consegui tanto. Faltando 20 dias eu consegui tanto. Aí você consegue se posicionar melhor durante os exercícios daquelas opções para poder tentar extrair o máximo do mercado e conseguir melhores alvos. Seria uma outra possibilidade. Enfim, galera, eu não vou me estender aqui, mas vocês perceberam que o negócio é sinistro, não tem outra palavra, tá? E vai da criatividade de vocês, né? Conforme eu falei, o negócio é conduzir a ferramenta. A gente tem que saber conduzir. Qualquer outro pensamento que você tenha de Excel, qualquer outra ideia de construção de fórmula, qualquer coisa, você joga aqui no ChatGPT, pede para ele fazer, ele vai rodar, você pede para ele explicar como que você coloca, igual eu fiz. Aí você vai lá na sua planilha, coloca, executa, vê se o resultado foi de acordo. Você tem que saber qual o resultado que vai dar para você saber se o código está certo. E aí você vai fazendo os ajustes, vai pedindo para ele corrigir. Tá? Eu achei isso aqui fenomenal, vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Já quebrei a cabeça diversas vezes com o Excel e agora a gente chega num ponto que você não precisa nem mais fazer curso, né? Isso aí vai ser bom no longo prazo? Vai ser ruim? Vai tirar a nossa capacidade de inteligência? Eu não sei. Eu acho que a gente acaba evoluindo, né? A gente vai sair de uma situação que você tinha que saber como construir a coisa do começo ao final, para agora você expandir a mente e saber como que você vai conduzir, quem vai fazer a ferramenta. Eu até brinquei com a minha esposa ontem. A gente dirige carro, mas não sabe mecânica. Alguns sabem, mas a maioria não. Você não sabe arrumar um motor, você não sabe fazer uma retífica, você não sabe trocar uma pastilha de freio, mas você sabe conduzir aquela ferramenta, você sabe conduzir aquele instrumento. Você consegue tirar proveito daquilo ali a partir do conhecimento de outros. Então, eu acho que a inteligência artificial, o ChatGPT, isso que está acontecendo vai ser basicamente isso daqui para frente. Beleza, turma? Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês. Deixe o like aí para a gente poder estar fortalecendo o canal, fortalecendo esse conteúdo, poder levar esse conteúdo a mais pessoas. E até o próximo vídeo. Valeu!